O movimento de veículos e pessoas no mês de julho em Gramado foi muito bom por tudo aquilo que a gente viu. Mas isso se traduziu em receita para a economia turística de Gramado? É o que vamos perguntar para o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci. Seja bem-vindo. Obrigado, Mirão. Obrigado pelo convite para falar um pouquinho do nosso turismo, falar dos números da recuperação de um setor que foi tão afetado, né, no último ano, com as enchentes, meio ano sem um aeroporto, e a gente notou a resiliência do destino, que segue sendo o destino mais procurado do período de férias de inverno, né, o destino mais buscado, tanto pelas principais plataformas como Booking, como Decolar, e as principais operadoras, né, de turismo do Brasil, como o CVC. A gente nota que Gramado segue sendo o destino dos sonhos de muita gente quando o tema é inverno, e a gente sabe que também de muita gente quando começa a chegar o período de verão e aí vem o Natal Luz. Mas eu sei que a gente está aqui hoje para falar dos números de julho, que foram excelentes. Já tem algum número em termos de turista, ocupação hoteleira? Sim, nós fechamos o mês de julho, Mirão. A expectativa que nós tínhamos era chegar a ultrapassar um pouquinho a casa dos 75% da ocupação. E ultrapassamos, chegamos a uma média de 80%, alguns períodos, alguns finais de semana, naturalmente, do mês, batemos a casa dos 85% de ocupação, mas no fim das contas, cerca de 80%, 81%. Esses dados estão sendo consolidados ainda com a quantidade de pessoas que passaram pela cidade, mas a gente estima aí, fazendo o cruzamento daquilo que a gente já tem na nossa plataforma de inteligência de dados, né, de Geodados, Geodata da Claro, com aquilo que a gente contabilizou nos pedágios, fazendo esse cruzamento, que depois vai ser consolidado nos dados do Observatório de Turismo, a gente estima cerca de 800 mil pessoas circulando por Gramado no mês de julho. A Secretaria tem feito um trabalho de promoção no Brasil e agora esta semana em 3 países do Mercosul. Como tem sido esse trabalho? Como os operadores turísticos vêm recebendo a ideia da recuperação turística de Gramado? Do ponto de vista nacional, acho que está todo mundo muito engajado nesse projeto. Todo lugar que a gente vai, a gente nota o diferencial de Gramado, né? Gramado é uma cidade que se consolidou, se construiu como um dos principais destinos turísticos do Brasil, como um dos principais produtos turísticos do Brasil, né? A estratégia foi muito assertiva e por isso ela é usada como referência por vários destinos do Brasil. Muita gente vem aqui falar conosco para entender como é que Gramado fez acontecer isso, numa cidade que basicamente nasceu do zero e se consolidou como um dos grandes produtos turísticos do Brasil. Então, nacionalmente falando, todo mundo já está... claro que a gente tem que fazer esse reforço constante, sempre tem que mostrar as novidades que nós temos, as possibilidades que Gramado oferece, porque a gente está sempre tentando reforçar, inclusive para aumentar o tempo de estadia média em Gramado, que é a nossa grande perspectiva, né? A nossa grande intenção. Mas do ponto de vista da América Latina, Mirão, a gente vê que tem uma margem muito grande de crescimento. O argentino, o uruguaio, o paraguaio, predominantemente esses 3 países que são o foco do nosso trabalho, muitos desses lugares conhecem Gramado já, mas a gente percebe que tem muita margem para pessoas que ainda não conhecem, ainda não vieram e têm curiosidade de conhecer. Então, o nosso objetivo é colocar essa pulguinha atrás da orelha, começar a fazer o contato com esses mercados, né, específicos. É claro que a Argentina é o maior emissor de turista internacional para o Brasil e no Rio Grande do Sul entram mais 700, ou pelo Rio Grande do Sul, para o Uruguaiana especificamente, entram mais 700 mil turistas argentinos ao ano, né? Então, assim, aliás, já entraram este ano. Então, a projeção é muito boa e a gente tem que conseguir sensibilizar esse mercado para que esse mercado venha aqui. A gente sabe que naturalmente eles vão muito para a praia, para o litoral gaúcho, catarinense, mas que eles possam estender um pouquinho a viagem, passar uns 2 ou 3 dias aqui em Gramado. Fora isso, a ideia, e nós estamos, né, acabamos de firmar um contrato por meio de uma parceria com o Convention Bureau, com uma agência de promoção turística, e que inclusive tem um escritório baseado em Buenos Aires. Então a nossa ideia é também estabelecer uma relação muito forte com as operadoras e agências de turismo de Buenos Aires e mostrar um pouquinho daquilo que Gramado tem para oferecer. Sobretudo, Mirão, isso também faz parte da nossa estratégia, identificar aquilo que de fato é diferencial no mercado da América Latina, né? E eu tenho convicção, com base em tudo que a gente já tem de pesquisa e de informação dos destinos de lá, daquelas regiões, que o nosso grande diferencial para este mercado é o entretenimento e a quantidade de entretenimento, seja os nossos eventos públicos, como é o caso do Natal Luz, da Páscoa, mas seja também a quantidade de parques e atrativos que nós temos, que fazem da Serra Gaúcha, e aqui eu não estou falando só de Gramado, um dos maiores polos de entretenimento da América Latina. Eu estava semana passada num evento com o secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, e ele reclamou muito dos influenciadores de enchente, que ainda estão prejudicando o turismo no Rio Grande do Sul. Ou seja, qualquer chuvarada que dá, já tem cancelamento de reserva de hotel.
O que a Secretaria de Gramado tem feito para combater fake news? Com certeza. Na verdade, assim, a avaliação de que, como produto turístico que somos, né, Mirão, a gente tem que estar blindado nesses aspectos. Então, a gente tem que ter, como qualquer produto que se coloca numa prateleira, a gente tem que estabelecer gestão de crise, gestão de combate às desinformações, né? E como é que se combate desinformação? Com informação, né? A informação é o alicerce, é o carro-chefe. E hoje a gente sabe, né, Mirão, que o maior canal de validação de uma notícia é a imprensa tradicional, vamos dizer assim, né? Mudou um pouco o fluxo. A notícia muitas vezes é gerada na rede social e o canal oficial ele serve para validação se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Claro. Então, a gente está procurando preencher esses espaços com matérias positivas de Gramado. Volta e meia somos até questionados, né, pelo empresário local. Pô, vocês estão dizendo aí que o número foi esse, mas... E aí eu tenho que explicar muitas vezes, porque nenhuma informação que a gente coloca na imprensa ela é mentirosa, ao contrário, que muitas vezes, quando a gente fala de movimentação turística em Gramado, por exemplo, a gente não está falando só da movimentação da hotelaria. Esse número de 80% que eu citei, ele é um número da hotelaria, especificamente, inclusive de troca já que nós tivemos com o próprio Flutua, né, que é a plataforma gerenciada pelo Sinditur, né? Então numa conversa com a própria Lisa, secretária executiva, diretora executiva do Flutua, a gente já validou os dados que nós tínhamos também, né, cerca de 80% de ocupação. Agora, muitas vezes, quando a gente fala em volume e quantidade de pessoas circulando pela cidade, a gente está falando, inclusive, de aluguel por temporada, a gente está falando de pessoas que têm imóvel em Gramado, pessoas que estão visitando casas de familiares ou de amigos. E o bate-volta também. E às vezes o bate-volta, exatamente, porque esse acesso único também conta, né? Então, são duas informações diferentes. Às vezes eu tenho que explicar para a hotelaria, para os empresários, enfim. E o ponto é, nós estamos o tempo inteiro consolidando as informações positivas de Gramado em vários canais, veículos diferentes, para que a gente possa aparar essas arestas e preencher essas lacunas, para que quando o cara que veja, poxa, olha só, estão falando que Gramado está ruindo, cada chuva está despencando, ele vai lá e vai confirmar nos veículos oficiais. E naturalmente que a gente também tem procurado, né, fazer, e dentro da estratégia que a gente tem com a Via Reps, que é essa gestora de promoção turística que está sendo contratada por meio deste convênio com o Convention, inclusive contratada pelo Convention, então eu falo aqui em nome do Convention, né? Nós vamos ter aí um monte de parceria com influenciadores, sejam eles latino-americanos, sejam aqui, né, do Brasil, que vão vir em temas específicos, né, para debater e para trazer conteúdo sobre temas específicos de Gramado. Então vão ser várias press trips, várias viagens que nós vamos trazer influenciadores específicos para falarem de Gramado e mostrarem para Gramado, mais do que dizerem alguma coisa, mostrarem como que a cidade está e aquilo que ela tem para oferecer. Ricardo Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado, muito obrigado pela entrevista. Valeu, as horas à disposição sempre, Mirão. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas RBT, G2, Unifique e Adilnet. Até amanhã. Gramado Notícias. Patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Jardim da Serra. Venha desfrutar o melhor da vida. Claro, você merece o novo. E Incorporadora das Hortênsias.